Neste flash teórico vamos ver como é que nós podemos calcular o vértice de uma parábola. Portanto, toda a parábola é representada por uma função do segundo grau, do tipo é ax2 mais bx mais c. Se o a é positivo, a parábola tem a concavidade virada para cima. Se a é negativa, a concavidade da parábola é virada para baixo. Se a parábola tem a concavidade virada para cima, nós vamos ter aqui um mínimo, o vértice é o mínimo da função. Se a parábola tem a concavidade virada para baixo, o vértice vai ser o máximo da função. E o cálculo das coordenadas desse vértice é dado por estas duas fórmulas. A abscissa é igual ao quociente de menos b sobre 2a e a ordenada o quociente entre menos delta sobre 4a. Portanto, se a função for deste tipo, significa que o vértice vai ter a abscissa igual a xv e a ordenada igual a yv. Se repararmos, tendo em conta a forma resolvente da equação do segundo grau, que é dada por x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós verificamos que o xv é dado por este primeiro conjunto, esta primeira parcela, menos b sobre 2a. Assim como o yv, a ordenada do vértice, também é dada por metade do valor menos raiz de delta sobre 2a. Vamos então fazer a dedução das fórmulas para o cálculo das coordenadas do vértice da parábola, e para isso vamos partir de dois conceitos básicos. A abscissa do vértice da parábola é o ponto médio do segmento x1, x2. E o que é o x1, x2? É exatamente as abscissas dos pontos de interseção da parábola com este x, ou seja, as raízes da função de segundo grau. E a ordenada do vértice é exatamente a imagem da função no ponto xv. Sendo assim, se nós considerarmos a função do segundo grau dada por este polinómio de segundo grau, ax2 mais bx mais c, e tendo em conta a forma resolvente, nós sabemos que x1 é dado por menos b mais raiz de delta sobre 2a e x2 é igual a menos b menos delta sobre 2a. Portanto, se a abscissa do vértice é a semissoma das abscissas dos pontos de interseção, substituindo o x1 e o x2 por respectivos valores, nós vamos chegar à fórmula que nos dá a abscissa do vértice da parábola. Isto é, igual a xv igual a menos b sobre 2a. Do mesmo modo, sabendo que yv é igual à imagem da função para x igual a xv, substituindo o x por menos b sobre 2a, que é o xv, na expressão de segundo grau, continuando a desenvolver a expressão, nós chegamos ao valor yv igual a menos delta sobre 4a. Vamos então ver a aplicação em três exercícios deste conceito. No exercício 1, nós queremos saber as coordenadas do vértice da parábola cuja função é igual a x² menos 6x mais 9, sabendo que xv é igual a menos b sobre 2a, yv é igual a menos delta sobre 4a, sabendo que a igual a 1, b igual a menos 6 e 9 é o c, calculamos o delta, que é dado por b2 menos 4ac. Substituindo, o delta é igual a 0 e substituindo os valores dos parâmetros nestas fórmulas, nós chegamos ao valor de xv igual a 3 e yv igual a 0. Isto é, o vértice desta parábola tem as coordenadas 3, 0. Podemos ver aqui a parábola desta função x² menos 6x mais 9, e o vértice tem de coordenadas 3, 0. Isto é um ponto do eixo x, cuja abscissa é igual a 3. No segundo exercício, temos o seguinte: sabendo que a coordenada xv, isto é a abscissa do vértice da função f de x igual a x² mais 10 é 0, qual é a ordenada do vértice da respectiva parábola? Portanto, neste caso, não é necessário nós recorrermos às formas para calcular a ordenada. Isto porquê? Porque se o vértice da parábola pertence à própria parábola, não é? Se nós conhecemos a abscissa, nós substituindo o x na função, vamos obter a ordenada. Isto é, porque nós sabemos que a ordenada é, no fundo, a imagem do xv na função, não é? Portanto, substituindo, sabendo que xv é igual a 0, f de x é igual a x² mais 10, substituindo o x, nós vamos obter yv igual a 10. Não é? Neste caso temos a parábola x² mais 10 e o seu vértice. O vértice é este ponto aqui, que tem de coordenadas 0, 10. Isto é um ponto pertencente ao eixo dos y.
Na terceira aplicação, pretende saber qual é a soma entre as coordenadas do vértice da função f de x, que é igual a menos 5x ao quadrado menos 4x mais 7. Portanto, neste caso vamos calcular, através do formulário, as coordenadas do vértice, sabendo que o a é igual a menos 5, o b é igual a menos 4 e o c é igual a 7, podemos calcular o b2 menos 4ac, que é igual a 156, e depois o xv é igual a menos 0.4 e o yv é igual a 7.8. Portanto, o vértice tem de coordenadas menos 0,4, como xv, e yv é igual a 7.8. Isto é a abscissa é ordenada. Como se pretende a soma, é somar menos 0.4 com 7.8, dá 7.4. Neste caso temos a parábola associada à função menos 5x ao quadrado menos 4x mais 7. O vértice é aquele ponto de coordenadas menos 0.4, 7.8. Portanto, a abscissa é menos 0.4, ordenada 7.8. E, portanto, podemos ver aqui também os zeros das funções também. Portanto, esta aplicação de GeoGebra, que vamos ver mais à frente, em termos dinâmicos, permite-nos calcular isso. Vamos então ver dinamicamente este problema no GeoGebra. Esta aplicação foi desenvolvida não para estudar a função, foi desenvolvida especificamente para calcular o vértice da parábola, mas ao mesmo tempo permite-nos calcular as raízes da função. Neste caso, verificamos que a parábola não intersecta o eixo x, isto é, não tem raízes reais, essas raízes são imaginárias. Portanto, neste caso já passa a ter duas raízes, menos 3.82 e menos 1.18, e o vértice é o ponto de coordenadas menos 2.5, menos 3.5. Portanto, aqui, fazendo variar os parâmetros da função, o coeficiente A, se é positivo, se é negativo é invertida, portanto, com cavidade para baixo, se for positivo é para cima. O B, portanto, faz a deslocação no sentido vertical, não é? E o C, a abertura também da parábola, não é? Indo de encontro aos nossas aplicações. No exercício 1 temos a parábola igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Portanto, o vértice é o ponto do eixo x de coordenadas 3, 0. No caso do exercício 2, temos a parábola x ao quadrado mais 10. Portanto, aqui aparece o coeficiente de x em 0. Está escrito em termos gerais, em termos do GeoGebra. Portanto, o vértice é 0,10, é um ponto do eixo dos y, e no terceiro caso, na soma, temos a parábola de coordenadas menos 5x ao quadrado menos 4x mais 7, o vértice é o ponto menos 0,4 e 7,8. Portanto, fazendo deslocar, variar os parâmetros, nós temos automaticamente, olhando para aqui, temos automaticamente as coordenadas do vértice, não é? Neste caso está abaixo do eixo x, acima. Portanto, temos a variação em função da equação do segundo grau.